Fala galera, no vídeo de hoje você vai entender totalmente o trailer de Friends The Reunion, porque lá eles usam algumas expressões, algumas palavras que são um pouco mais difíceis, um pouco não muito comuns. Então a gente vai explicar aqui pra vocês. E seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, meu nome é Paula Xavier. E eu sou o Felipe Xavier. Nós dois falamos inglês fluente, queremos te ajudar a falar inglês fluente também. Então, como é que vai funcionar? A gente vai colocar o trailer antes aqui para você assistir e aí depois a gente vai comentar em cima das palavras e expressões mais difíceis pra gente poder cobrir tudo certinho. E pode ficar tranquilo que esse vídeo é rapidinho, é bem curtinho, né? Tipo um teaser. E a gente escolheu esse assunto porque tá super em alta, né? Friends, maravilhoso. E a gente não pode deixar de falar sendo dois fãzaços de Friends, então. Exatamente. Então, bora pro trailer. The test is ready. Rachel wrote Ross a letter and demanded he read it before they got back together. How many pages was that letter? 18 pages! 18 pages. Front and back! Front and back is correct. Wait, go one more time! Oh my God. Here we go. Where's the tissue box? The cast of Friends. Wow. Does Courtney still have her lines written on the table? We've literally just slipped right back. We regret. We have such a bond from this show. Were Ross and Rachel on a break? Yes. 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 Bullshit. The first table read, that's the first time I laid eyes on any of you. Everyone was so perfectly cast. Yeah. This is from the one where everyone finds out. Oh! Oh! My eyes! I know. I remember I went to the producer of the show I was on, and he said, that show's not going to make you a star. I remember one time I happened to have the news on, and on the TV was an aerial shot of each of our houses. Oh, jeez. And I remember looking at it going, what the? My roof is a mess. It was an incredible time. We became best friends. Yeah, I'm gonna cry now. When I watch the episodes, I'm laughing out loud because you all make me laugh so hard. I know you know how big the show is. What you have given so many people is an experience of huge comfort. Oh my God! We felt like we had these friends. I love you guys so much. Ó, então vamos lá, a gente vai para as primeiras frases agora, que é do Ross. The test is ready. Rachel wrote Ross a letter and demanded he read it before they got back together. How many pages was that letter? 18 pages! 18 pages. Front and back! Front and back is correct. Wait, go one more time! Então vamos lá, começa o trailer com o Ross sendo o host lá de um jogo deles, e aí ele fala: The test is ready. Rachel wrote Ross a letter and demanded he read it before they got back together. Aí a gente vai explorar um pouquinho esse got back together, que é a expressão to get back, que é... Together. To get back together, que é voltar a ficar junto, né? Eles voltar namoravam antes, do terminaram e voltaram a ficar juntos. Então, to get back together. E aí ele pergunta, how many pages was that letter? E aí o Joey fala 18 pages, front and back. E aqui esse front and back, se você lembra do episódio, é porque é frente e verso. Então, front and back, frente e verso. Então aqui a gente não vai ficar parando palavrinha por palavrinha, porque a gente vai focar nessas expressões que são talvez mais difíceis, beleza? Aqui, por exemplo, o que é wrote? Wrote é passado do verbo write, escrever. Não, esse aqui você já sabe, então a gente vai tentar pegar os phrasal verbs, as expressões, tá? E como que eu vou saber disso tudo? Ai, meu Deus, o que eu faço? Eu não tô entendendo nada. Curso grátis na descrição, gente. Aqui, ó. De graça. Não tem desculpa pra não aprender inglês, tá? Já joguei o jabá. Então vamos, ó. Oh my God. Here we go. Where's the tissue box? The cast of Friends. Beleza, e aqui a Phoebe fala oh my God. E aí alguém fala here we go. Eu acredito que é o Ross. Fala here we go. Então aqui vamos nós, né? Where is the tissue box?
Você sabe o que é tissue box? Tissue box é a caixa que você vai precisar quando você assistir o especial de Friends, porque é a caixinha com o lencinho pra você enxugar as suas lágrimas. Inclusive em Friends tem um episódio lá que eles estão... A Rachel tá brigada com o Ross, e aí eles estão no táxi da Phoebe, eles vão parar no meio da estrada, vocês lembram disso? Eu acho que eles vão esquiar, alguma coisa assim. E aí eles param num posto de gasolina velho, que não tem papel higiênico, e ela fala no tissue, no tushy. Você lembra? Então, sem lenço, sem bumbum. Anyway, isso aqui não tava no script. E aí o James Corden fala the cast of Friends. E esse cast quer dizer... Elenco. Sim, o elenco. E aqui o cast pode ser usado tanto para substantivo quanto para verbo. Então, tipo assim, para elencar, né? É muito importante que aqui a gente vai ter algumas expressões e alguns vocabulários que são mais de coisa de cinema e tal, né? Igual a gente tá falando cast, geralmente não é uma palavra que você usa no dia a dia, the cast. Você vai usar mais quando você tá falando de elenco de filme e série. Próxima. Wow. Does Courtney still have her lines written on the table? We've literally just slipped right back. We regress. E aí o Joey faz uma pergunta, ele chega na mesa da cozinha e ele fala, "Whoa, does Courtney still have her lines written on the table?" Então ele pergunta se a Courtney, que é a Mônica, ainda tem... Aí tá, her lines written on the table. Her lines é as falas. Aqui, tipo as linhas, né? Se for traduzir ao pé da letra, mas... mas eles, nesse contexto aqui, quer dizer que é as falas, né? Que é o texto dela mesmo que ela precisa falar. E aí, written on the table, que é escrito na mesa. Porque, aparentemente, ela deixava cola das falas dela na mesa, enfim, da cozinha da casa dela que eles iam gravar, né? E aqui eles falam, we've literally just slipped right back. O que quer dizer isso? Isso fora de contexto a gente não entendeu, a gente teve que assistir para poder, né, entender. Slip right back é tipo voltar, mas voltar do quê? É porque aqui eles estão falando de voltar como se não tivesse mudado nada. Passou 17 anos e eles se reencontraram, mas não mudou nada. Então eles voltaram do ponto que acabou mesmo, então não mudou nada. Como se fosse a amizade deles é tão forte que aparentemente quando eles voltam parece que pode ficar o tempo que for, que continua no mesmo ponto. E aqui we regressed é como se eles tivessem voltado 17 anos atrás. Então nós regredimos no tempo, né? Próximo. We have such a bond from this show. Were Ross and Rachel on a break? Yes. Bullshit. E aí a Phoebe começa a falar, né? We have such a bond from this show. Bond é uma palavra que quer dizer, nesse James sentido... Bond. Não, mentira. Não deve ver. Que quer dizer conexão, né? Ligação. Então eles falam, nós temos uma ligação tão forte tipo que ela, vem né? do show, né? Do programa. E aí o James Corden pergunta a pergunta de Friends, que é Were Ross and Rachel on a break? Were Ross and Rachel on a break? Yes. E aí o on a break quer dizer que eles estavam dando um tempo, que sei lá, é uma expressão que eu não me identifico porque eu nunca fiz isso na minha vida, mas talvez você já tenha feito. Que é, você namora com alguém e aí você fala, não, vamos dar um tempo para cada um pensar na vida, pensar no que quer. E depois enfim, volta. Aí eu não sei se é um término ou, enfim. É um negócio, não é muito bem definido, né? Por isso que tem toda a história de Friends. E aqui a gente volta naquele phrasal verb lá do começo, né? Que aí se eles voltarem é to get back together. Então, we got back together. Certo? Next one. The first table read, that's the first time I laid eyes on any of you. Everyone was so perfectly cast. Yeah. The first table read, that's the first time I laid eyes on any of you. Everyone was so perfectly cast. Aqui a gente tem esse table read, que é quando eles sentam na mesa, inclusive aqui no trailer apareceu, né? Eles sentam na mesa para fazer a leitura do roteiro, dos scripts. E aí ela fala, I laid eyes, ela lançou os olhos, né? Tipo assim, que ela olhou mesmo para eles. Everyone was so perfectly cast, né? Aqui entra aquele cast que a gente falou que pode ser tanto verbo quanto substantivo. Só que lá, antes a gente traduziu como o elenco, né? Mas como verbo, to cast,
A gente não traduz em português como elencar, né? Porque fica estranho, mas eles usam, aí traduzindo para português seria tipo escalar. Então ele fala, everyone was so perfectly cast. Então todo mundo foi escalado perfeitamente. Então, pegou o papel no sentido certo, né? de foi escalado para o papel perfeitamente. Next part. Yeah. This is from the one where everyone finds out. Oh! Oh! My eyes! I know. I remember I went to the producer of the show I was on, and he said, that show's not going to make you a star. I remember one time I happened to have the news on, and on the TV was an aerial shot of each of our houses. Oh, jeez. And I remember looking at it going, what the... My roof is a mess. E aí, bom, acho que é o Ross, né? Agora eu já esqueci. Não, passou uma cena. o Joey. Ele fala, this is from the one where everyone finds out, né? The one everyone finds out. E aí esse the one é legal porque todos os episódios de Friends, eles sempre começam com the one where, the one with, the one... Sempre esse the one quer dizer aquele, que é quando você está contando uma história para alguém e você fala, você lembra daquela vez que... Então essa expressão que quer dizer, tipo, aquele do, aquela da, né? Isso foi uma sacada muito legal dos produtores lá, dos criadores, porque ninguém lembra o nome do episódio. A gente fala o episódio, esse é aquele que o Joey fez aquilo. É aquele episódio que a Phoebe fez tal coisa. É aquele que eles se pegaram pela primeira vez. Então, por isso The One. Então é muito legal essa forma da gente lembrar mesmo. E aí depois, oh, my eyes, my eyes. I remember I went to the producer of the show I was on, and he said that show is not gonna make you a star. Aqui acho que não tem nada muito demais. Make you a star, te fazer uma estrela, né? Isso mesmo. E aí... Depois é o Joey falando sobre uma memória que ele tem de logo que depois que eles ficaram famosos. Ele fala, I remember one time I happened to have the news on. É engraçado essa formação, né? To have the news on, é como ter as notícias ligadas, né? Quer dizer que ele estava ouvindo, assistindo... Tava com a TV ligada, né? Tava com a TV ligada e estava passando o jornal, né? Que é the news. E aí ele fala, I happen to have the news on, and on the TV was an aerial shot, que é uma imagem aérea, né? Que ele fala, aerial shot of each of our houses. Então é como se fosse, tinha um helicóptero em cima da casa deles, filmando o teto da casa deles. De todas as casas dos 6, né? Each, cada um, né? E aí ele fala, I remember looking at it going, my roof is a mess. E ele fala, eu me lembro disso e eu lembro de pensar, my roof is a mess. O meu telhado, telhado mesmo, né? O telhado da minha casa. O telhado da minha casa tá uma bagunça. Sim. Então, para saber tudo isso daqui, para ficar mais familiarizado cada vez mais, a gente quer te incentivar a praticar o seu inglês sozinho. E não vem dar desculpa de que não tem ninguém para praticar com você, não tem um parceiro de estudos nem nada, porque aqui nesse vídeo no card a gente vai te dar 6 formas criativas, legais, divertidas de praticar o inglês sozinho. É bem fora do comum, tá? Então eu recomendo que você assista o vídeo e não dê desculpas. Próxima cena. It was an incredible time. We became best friends. Yeah, I'm gonna cry now. When I watch the episodes, I'm laughing out loud because you all make me laugh so hard. I know you know how big the show is. What you have given so many people is an experience of huge comfort. Oh my God! We felt like we had these friends. I love you guys so much. Ai, é tão emocionante. E aí eles, eu não lembro quem falou o que agora, tá? It was an incredible time, we became best friends. Então foi incrível, foi um tempo incrível. We became best friends, nós nos tornamos melhores amigos. E aí aparece o Matthew Perry, que é o Chandler, e ele fala, yep, I'm gonna cry now. Ele fala, sim, eu vou chorar agora. E aí a Phoebe, when I watch the episodes, I'm laughing out loud, que é o famoso LOL. Você já deve ter visto escrito em algum lugar, que é rindo super alto, né? Que é rindo pra caramba. Tipo, é uma expressão que quer rir, dizer né? que tipo, tô morrendo de rir e tal.
E aí ela fala, 'cause you all make me laugh so hard. E aí, to laugh so hard é isso também, é rir pra caramba. Esse so hard é no sentido de intensidade, de dar intensidade à risada. I know you know how big the show is. Aí aqui é o James Corden falando, né? Eu sei que vocês sabem, né? No plural, imagino, quão grande o show é, a série é. What you have given so many people is an experience of huge comfort. Então, o que vocês deram para um monte de gente foi uma experiência de conforto, né? We felt like we had these friends. A gente sentia como se a gente tivesse esses amigos, né? E aí, durante a reprodução do Friends The Reunion, isso vai fazer muito mais sentido. Mas assim, deu para entender? Vocês ficaram com alguma dúvida? Se ficou ou se passou alguma frase que você não entendeu ou que não sabe, manda pra gente aqui nos comentários que a gente te ajuda. Esse vídeo assim é tipo mais comentado mesmo, a gente para em algumas frases que são mais difíceis, mas isso é muito subjetivo, então se ficou alguma coisa de fora, é só você avisar pra gente que a gente te responde nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho e veja todos os nossos outros vídeos. Aproveita e escreve aí se você gosta de Friends, se você vai assistir, se você já assistiu. Se você já assistiu, tô ligado onde você assistiu. Mas enfim, é isso. Tem outros 2 vídeos aí, escolham e continuem aprendendo. Shame, shame, shame.